Bom, pessoal, em Matemática 2, o assunto da aula 20 ainda é sobre função exponencial, porém, nessa parte, a gente tem uma aula só de resolução de exercício. Não há explicação na apostila de vocês, mas eu vou tirar então essa aula para explicar a inequação exponencial, tá bom? E em seguida eu posso resolver alguns exercícios com vocês para a gente fixar conteúdo com relação ao que a gente já estudou até agora de função exponencial. Então veja só, a gente tem dois tipos de inequação exponencial que a gente precisa levar em consideração na hora da resolução, certo? O primeiro tipo é quando eu tenho inequações onde o A é maior do que 1. Se eu tenho uma inequação onde o A é maior do que 1, então eu mantenho o sinal da inequação. Certo? O segundo tipo é, caso esse A seja maior do que 0 e menor do que 1, lembrando que lá na definição de função exponencial, equação exponencial, tratando de exponencial, a gente sempre considera esse A aí sendo número positivo, né? E diferente de 0. Então, diferente de 0 e diferente de 1, né? Na realidade também. Então, para maior que 1, a gente vai manter o sinal da inequação e para o número entre 0 e 1, a gente vai inverter o sinal, ok? A gente muda ou inverte o sinal, muda o sinal. Se for de maior, vira um sinal de menor. Se for de menor, vira um sinal de maior. Claro, inequações exponenciais serão inequações onde a variável se encontrará no expoente. Desigualdades com variáveis em expoente vai tratar de inequação exponencial. Por exemplo, dada aqui a inequação 3 elevado a 2x menos 7 é maior do que 9 elevado a 5x mais 1. Então, a gente está aqui diante de uma inequação exponencial e o que a gente sabe na resolução das equações exponenciais, a gente vai aplicar na inequação, a gente vai garantir que as bases sejam iguais. Para isso, eu vou ter que fatorar esse 9. Esse 9 não está fatorado, logo, eu preciso pegar esse 9 e escrever ele na sua forma fatorada. Então, 9 na sua forma fatorada é 3 ao quadrado. Teremos 3 elevado a 2x menos 7 é maior do que 3 ao quadrado elevado a 5x mais 1. Ok? Bom, então aqui o que a gente vai ter? Teremos as bases iguais. Esse 2 ele vai multiplicar o outro expoente, é a propriedade de potência de potência. Então, 3 elevado a 2x menos 7 é maior do que 3, 2 vezes 5, 10, e 2 vezes 1, 2. Eu não vou precisar inverter o sinal, vou manter o sinal, porque 3 é um número maior do que 1. Então, eu vou desconsiderar aqui as bases e vou fazer a resolução somente com os expoentes. Ou seja, 2x menos 7 é maior que 10x mais 2. Passo 10x para o outro lado e o menos 7 para o outro. Teremos 2x menos 10x é maior do que 2 mais 7. 2x menos 10x vai dar menos 8x. Menos 8x é maior do que 9. Opa, aqui a gente vai ter que multiplicar por menos 1, mudando aí o sinal da variável. Então, teremos 8x menor que menos 9. Lembrando que quando a gente multiplica uma inequação por menos 1, a gente muda também a posição do sinal. Então, x é menor que menos 9 sobre 8. Na resolução da inequação em si, eu mantive o sinal original. Lá no final foi que eu precisei multiplicar por menos 1. Daí eu mudei a posição do sinal, tá certo? Vamos ver então mais um exemplo.
tiver a inequação do tipo 2/3 elevado a x menos 8 menor ou igual que 32 sobre 324, ok? Vou botar 243, que seria o correto. Elevado a 3x mais 1. Bom, o que é que a gente vai ter então? As bases são diferentes, a gente precisa garantir que essas bases sejam iguais. 32 na sua forma fatorada é 2/5, 243 na sua forma fatorada é 3/5. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte: 2/3 elevado a x menos 8 é menor ou igual que 2 sobre 3 elevado a 5, sem contar que isso daqui está elevado a 3x mais 1. E aí, fazendo então o produto de potência, teremos 2/3 elevado a x menos 8 é menor ou igual que 2/3, 5 vezes 3 vai dar 15, 5 vezes 1, 5. Bom, 2/3 é um número que está entre 1 e 0, então está no segundo tipo. Se está no segundo tipo, eu tenho que mudar a posição do sinal. Embora eu cancele aqui as bases para operar só com o que tem em cima, eu já vou ter que mudar a posição do sinal. X menos 8 é maior ou igual que 15x mais 5. Passando 15x para cá, teremos x menos 15x é maior ou igual que 5. O 8 está negativo, quando passar para cá vai ficar positivo. Menos 14x é maior ou igual que 13. E aí a gente pode multiplicar isso daqui por menos 1. E aí, por estar multiplicando por menos 1, teremos que mudar a posição do sinal. X é menor ou igual que menos 13 sobre 14. Certo? Isso pode aparecer em casos de inequação simultânea? Pode sim, é possível. No exemplo 3, se tiver uma inequação simultânea, por exemplo, 5 elevado a x menos 1 menor que 25 elevado a 2 maior que 5 elevado a 3x menos 2. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter que resolver a inequação em dois pedaços, já que ela é simultânea, certo? Para o primeiro sinal, e aí analisando a inequação para o primeiro sinal, as bases já são iguais e são números maiores que 1, então o sinal aí de menor vai permanecer. 3x menos 2 é menor que x menos 1. Passando x para cá, teremos 3x menos x é menor que menos 1 mais 2. 3x menos x, 2x. É menor que 1. X é menor que o meio. Não acabamos porque se trata de uma inequação simultânea e a gente tem o outro pedaço da inequação para resolver. Ou seja, agora a gente vai resolver essa parte aqui que eu estou destacando com laranja. Então, as bases não são iguais. Eu tenho 5 elevado a x menos 1 menor do que 25 elevado a 2. Só que esse 25 aqui eu posso escrever ele na base 5. Então, 5 elevado a x menos 1 é menor que 25 é 5 ao quadrado. E ainda tem o outro 2 aqui, ó. 2 vezes 2, nesse caso, 4. Logo, teremos 5 elevado a x menos 1 menor ou igual que 5 elevado a 4. E aqui a gente vai cancelar os sinais. Aqui a gente vai cancelar as bases.
ficar só com a parte de cima. Não vai precisar inverter o sinal, porque 5 é maior que 1. Então, x menos 1 é menor que 4. Passando 1 para o outro lado, x é menor que 4 mais 1. Assim, x é menor do que 5. X ser menor que 1 meio e x ser menor que 5, só dizer que ele é menor que 5 não vai garantir que ele seja menor que 1 meio. Por exemplo, o 4. O 4 é menor que 5, mas não é menor que 1 meio, então não serve. Mas se eu só disser que ele é menor do que 1 meio, ele automaticamente será menor do que 5. Então, como solução aqui, eu posso colocar simplesmente x pertence aos reais, tal que esse x é menor que 1 meio. Eu já vou garantir que esse mesmo x vai ser menor que 5 se ele for menor que 1 meio, ok? Bom, a nossa explicação com relação à inequação exponencial, ela vai ficar por aqui, certo, pessoal? Essa é o que tinha para explicar para vocês nessa parte da aula 20. Tem aí uns exercícios que eu vou resolver com vocês para que a gente possa praticar o conhecimento de função exponencial, e aí vai incluir equação e inequação. Vamos começar então. Lá na apostila de vocês, na aula 20 de Matemática 2, na página 43, a primeira questão dá um gráfico, certo? Nesse gráfico, a gente tem algumas informações. Primeiro que ele dá o estilo da função para a gente. A função é do tipo a elevado a 3x mais b. Então, na página 43, nos exercícios de fixação, a primeira questão dá uma função do tipo a vezes 3 elevado a x mais b, e deu o gráfico dessa função. O que é que a gente sabe sobre esse gráfico? Que quando x é 2, o y é 8. E quando x é 0, o y é menos 1. Então, quando x é 2, o y é 8. Ou seja, 8 é igual a vezes 3 elevado a 2 mais b. 8 é igual a 9a mais b. Primeira informação que a gente tem. A segunda informação que a gente tem é que quando o x é 0, o y é menos 1. Ou seja, 0 é igual a... Aliás, quando o x é 0, menos 1 é igual a vezes 3 elevado a 0 mais b. Só que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, teremos menos 1 é igual a mais b. Eu posso isolar, se eu quiser aqui, o a ou b, tudo faz. Eu vou isolar nesse caso aqui o b. Eu vou dizer que, passando o a para cá, que menos 1 menos a é igual a b. Eu vou substituir essa informação aqui em cima. Então, vou ter 8 igual a 9a mais menos 1 menos a. Eu vou trocar o b por isso aqui, menos 1 menos a. Vou até botar logo o sinal de negativo ao invés do sinal de mais. Menos 1 menos a. Passando esse 8 para cá, teremos 8 mais 1 é igual a 9a menos a. 9a menos a é 8a. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. 9 é igual a 8a. Daí, a gente conclui que o a é igual a 9 sobre 8. Tendo em mãos o a, a gente pode perfeitamente calcular o b fazendo uma substituição aqui. Ou seja, menos 1 menos 9 sobre 8 é igual a b. Bom, a gente vai ter então 8 vezes 1 é 8, menos 8 com menos 9, menos 17 sobre 8 é igual a b. Esse é o valor do b, esse é o valor do a. O que a questão está pedindo para a gente? A questão está pedindo para a gente marcar o item que corresponde, né, o intervalo onde vai estar o a vezes b.
Ou seja, fazendo 9 vezes 8, 9 sobre 8, A vezes B igual a 9 sobre 8 vezes menos 17 sobre 8, certo? 9 vezes menos 17 dá menos 153. E 8 vezes 8 dá 64. Isso daqui vai dar menos 2, alguma coisa, já que 2 vezes 64 já dá 128. Por 3 vai passar de 153. Então, é menos 2, qualquer coisa. Onde que está menos 2, qualquer coisa? Bom, não está entre menos 1 e 2, já que o menos 2 é menor do que 1, nem entre 5 e 8, nem entre 2 e 5. Está no item A, entre menos 4 e menos 1. Ok? Então, item A. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.